A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Sou o Fabiano, da Confraria Fábrica de Santos. Esse vídeo é sobre a atenção e a eficácia da oração segundo São Tomás de Aquino. Se você quer ser verdadeiramente santo, se você quer passar por uma transformação pessoal por meio da prática do catolicismo, se você quer abandonar o pecado, abandonar os vícios, se você quer crescer nas virtudes, assista esse vídeo até o fim. Por que será que algumas pessoas falam assim: nossa, eu oro, 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 mas nada, minha vida não muda nada, não acontece nada, eu rezo muito e nada acontece, não tem efeito nenhum a oração sobre a minha vida? Isso acontece porque a pessoa está rezando errado. E hoje vamos aprofundar esse raciocínio partindo dos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Eu estou aqui no meu computador aqui, eu estou aqui com um resumo da Suma Teológica, da parte que ele fala sobre a atenção na oração e as distrações na oração e a eficácia na oração, certo? Então vamos lá. Primeiro ele vai falar um pouco sobre a divagação. Então ele vai dizer o seguinte, que mesmo os homens santos sofrem uma divagação da mente quando oram. Então, quando eu rezo, eu preciso rezar com toda a força da minha alma, com toda a minha emoção, com toda a minha inteligência. Ele chama isso de intenção, né? Então, a pessoa tem que ir com um propósito de fazer uma oração fervorosa, uma oração que é o melhor de si. Toda oração precisa ser uma entrega do melhor de si para Deus. E mesmo os homens que fazem isso, às vezes enfrentam a dispersão. Então, a dispersão sempre é um movimento contrário à oração. E ele diz que uma coisa é necessária porque assim o fim é melhor obtido. Então, o que ele está querendo dizer? Que quando eu faço a minha oração com total atenção, eu obtenho um melhor fim. Eu consigo que a minha oração tenha maior eficácia, um melhor efeito. Então, é muito importante que a gente esteja o tempo inteiro combatendo qualquer dispersão que a gente tem. Mas mesmo, né, se eu tenho uma boa intenção e mesmo assim a dispersão acontece, né, sem problemas, isso acontece com todos os santos, né? Então, assim, a atenção ela é absolutamente necessária para que a gente conquiste da oração o melhor efeito, a eficácia plena. Mas, mesmo quando estamos combatendo as nossas dispersões, se a gente tem a verdadeira intenção de rezar com toda a alma, porque São Tomás faz um discernimento. Uma coisa é uma dispersão involuntária, que independe da vontade e do intelecto da pessoa e da decisão da pessoa. Outra coisa é a dispersão devido à preguiça, devido à falta de empenho ou devido a um desleixo da pessoa em relação à oração. Aí não. Se a sua dispersão é por preguiça e por desleixo, você não vai ter nenhum efeito da oração na sua vida. Mas, se a sua dispersão é contra a sua vontade, mesmo você está se empenhando de todo o coração, com todas as suas forças, e mesmo assim a dispersão vem, você ainda conquista alguns efeitos. E o efeito da oração é triplo. Então é bacana que a gente que ele vai estabelecer os três efeitos. O primeiro efeito é o mérito. Então, quando rezamos, nós obtemos de Deus o direito a uma recompensa merecida, uma recompensa justa. Então, Deus dá um mérito, né? Os santos, por exemplo, que estão no céu, conquistaram méritos diante de Deus devido à sua oração, devido às suas boas obras, né? Então, nós merecemos, o mérito é um merecimento de uma recompensa, é o merecimento de um ganho que é conquistado justamente pela oração. Então, esse é um efeito da oração. E não é um efeito imediato, mas um efeito futuro.
Todos nós é, conquistamos esses méritos. E o principal objeto do mérito é a bem-aventurança. Então, nós sabemos das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres, né? Então, esse é o principal, é o principal objeto do mérito. Né? Então, quando eu rezo, Deus me dá as bem-aventuranças, Ele me dá as graças necessárias para que eu seja pobre, para que eu seja humilde, para que eu tenha fé, para que eu tenha sede de justiça, para que eu ponha em prática em minha vida todas as bem-aventuranças. Então, e eu me torno, então, um bem-aventurado, me torno feliz, né? Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que rezam. Então, a oração é o caminho mais curto para a verdadeira felicidade, a felicidade que o mundo não tem, a felicidade que só Deus tem para dar, e a felicidade genuína e verdadeira só vem de Deus. A felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está no casamento, não está nas outras pessoas, a felicidade não está numa realização profissional, a felicidade não está no consumo, a felicidade não está em nenhum desses lugares que o mundo te proporciona. Não que a gente não precise das coisas, a gente, o necessário Deus nos dá, mas a felicidade profunda e plena está nas bem-aventuranças. Então, esse é o grande mérito que Deus nos dá, o grande objetivo do mérito é a gente ser um bem-aventurado. A gente ter nas nossas vidas a prática, a vivência das bem-aventuranças, das virtudes, dos dons do Espírito Santo. Então, tudo isso são méritos, são riquezas. Essas são as riquezas que a traça não pode comer e o ladrão não pode roubar, e que Deus nos dá enquanto mérito. Né? Nós passamos a ser pessoas que justamente merecem essas riquezas porque rezamos de um jeito correto. Então, nos tornamos pessoas meritórias por meio da oração, e esse é um efeito futuro. Então, quando eu rezo agora, né, no futuro, Deus vai me dar as bem-aventuranças, e quando eu rezo, Deus vai me dar a alegria maior, que é estar com Ele no céu, conquistar a salvação, estar entre os santos no céu. Então, essa é a bem-aventurança, né? Estar entre os bem-aventurados depois da minha morte. Então, esses são os méritos, né? Ser um filho de Deus, né? Ser alguém de Deus. Então, esse é um grande mérito que a gente alcança futuramente. Então, isso quer dizer que eu rezo agora e o efeito dessa minha oração de agora vai vir mais para frente um pouco. A outro efeito da oração é a impetração. A impetração é um pedido a Deus. É você conquistar algo pela súplica. Né? Você reivindicar algo para si. Então, toda oração você precisa pedir a Deus as coisas. E essa impetração, ela tem duas dimensões. Você pode pedir as coisas eternas, como você pode pedir as coisas temporais. Nada impede que você peça essas duas coisas, né? Sobre as coisas eternas, né, que são as bem-aventuranças, as virtudes, os dons do Espírito Santo, enfim, toda a riqueza que Deus tem para nos dar, a força para nos abandonar dos pecados. Toda vez que a gente pede as coisas eternas, Deus concede. Ele que é bom, Ele que é justo. Não existe ninguém que reze certo, que não obtenha de Deus todas as graças, tudo que ele pede, né, dos bens convenientes, dos bens eternos. Os bens temporais, né, já tem uma outra dimensão. Né? Os bens temporais, quando a gente pede para Deus, existe aí uma avaliação que São Tomás estabelece, que são de 4 coisas, né, para obtermos o que precisamos. Então, a primeira questão é se esse bem temporal que eu peço vai me ajudar na bem-aventurança. Isso é muito importante. Se esse bem que eu peço vai me ajudar na minha santificação, na minha purificação, na minha ascese. Então, purificação é quando Deus me purifica, Ele tira de mim os meus defeitos, os meus pecados, os meus vícios. E ascese é quando Deus me dá as virtudes, os dons, as bem-aventuranças. Então,
se aquilo que eu peço vai me favorecer isso, ok, Deus vai me dar. Mas se o que eu estou pedindo vai me atrapalhar nas minhas bem-aventuranças, Ele não vai dar. Outra coisa é quando eu peço algum bem temporal que vai me atrapalhar a salvação. Então, se eu estou pedindo algo que, se Deus me der, aquilo vai me levar para o inferno, ou vai me tirar da minha salvação, ou vai me afastar de minha salvação, Deus não dá. E é bom que Ele, misericordiamente, Deus, por pura misericórdia, Deus me dá aquilo que eu estou pedindo. Então, quando a gente pede a Deus, ou Deus nos dá pela misericórdia dele, porque não é porque merecemos que ele nos dá as suas graças e as suas bênçãos, ou misericordiamente Deus não dá, porque se ele te der aquilo, você vai para o inferno, então é melhor que você não receba, por mais que você ache que aquilo é bom para você naquele momento. E aí vem uma coisa importante, que é esse discernimento na oração. Será que isso é bom para mim? Aconteceu comigo uma vez, eu ia num encontro de cura e libertação, e nesse encontro eu estava com dois amigos, e eu fui com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça assim de tirar a atenção, uma dor de cabeça forte. E nesse encontro, esses amigos foram curados. Um tinha uma audição ruim de um ouvido, ele foi curado, ele conquistou a plena escuta de um ouvido. O outro tinha um dedo torto, o dedo dele voltou a me mexer e deixou de ser torto. E eu voltei com a dor de cabeça, e voltei assim, né, perguntando para Deus, mas Senhor, você curou um, você me pulou, que eu estava no meio dos dois, e depois você curou o outro, por que eu não fui curado, Senhor? E rezando em cima disso, Deus um dia me falou assim, mas Fabiano, se eu te curasse da dor de cabeça, você ia para o inferno. Quando Deus me falou isso no coração, rapidamente eu parei e falei assim, Senhor, que essa dor de cabeça dure mais tempo, então que ela volte. Quando Deus me explicou isso, a dor de cabeça já tinha passado. Então que ela volte, que eu fique muito tempo com a dor de cabeça, se isso é necessário a minha salvação. Então, Deus dá aquilo que é necessário à salvação, e aquilo que vai me atrapalhar a salvação, Ele não dá, por mais que a gente peça. Então, se você quer ter uma oração eficaz, você precisa ter essa dimensão, o que te ajuda na bem-aventurança e aquilo que te favorece a salvação. Então, a oração eficaz sempre tem essa dimensão. Eu lembro com clareza de que o Padre Léo, em determinado momento, as pessoas rezavam pela cura dele, ele dizia, não, não é para rezar pela cura, né? Eu vou morrer e essa minha morte será motivo de santificação para mim e para as muitas pessoas. Então, muitas vezes a gente está pedindo para que a pessoa sobreviva, mas às vezes a morte daquela pessoa, daquele jeito, naquela época, daquela forma, é a melhor opção para a santidade de várias pessoas. Então, outra questão que ele fala, são quatro, é pedir para nós, né? Pedir para a nossa família, pedir para o nosso grupo de oração, pedir para a nossa comunidade. Sempre, quando eu vou realizar algum pedido a Deus, né, tanto que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso que estais no céu, santificado, dê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, enfim, toda oração é feita no nós, né? Então, uma oração eficiente, ela sempre pede para todos, não só pela sua cura, mas pela cura de todos que estão ali, pela cura da comunidade. Então, é importante que a gente faça essa oração. Né? Os outros elementos é piedosamente. Né? Toda oração precisa ser feita com piedade, ela tem que ser uma súplica. A oração precisa ser humilde. Então, quando mais humilde você for, quando mais humilde você pedir para Deus, e o grande exemplo de humildade é Nossa Senhora, que é a humildade onipotente. A onipotência da humildade a gente vê, porque Nossa Senhora pede de forma tão humilde, mas tão humilde, que Deus atende. Então, quando mais humilde for a nossa oração, quando mais a gente rezar de todo o coração, com toda a nossa alma, mais humildemente, suplicando, mais Deus vai atender a nossa oração. E a oração precisa ser perseverante. Isso é fundamental,
Porque se você não persevera na oração, porque Deus é Deus, Deus não é mágico, você quer lá rezar um dia e ir lá voltar para casa já com a sua cura, já com as bênçãos, já com as graças. Não. A oração precisa ser perseverante. Você tem que ir lá todo domingo na missa e pedir, 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 pedir. E você só vai parar de pedir quando Deus te curar ou te mostrar o propósito da salvação e da santidade que ele quer com aquele sofrimento. Jesus não curou a São Paulo quando ele falou de Jesus, do espinho da carne. Senhor, eu estou com esse espinho na carne que me faz sofrer, por favor, me cura. E a resposta de Jesus foi: minha graça te basta, essa cura eu não te darei. Deus muitas vezes não cura, porque aquela doença, aquele sofrimento, aquela morte, aquele problema tem um propósito de santidade, tem um bem maior que Deus vai tirar daquilo. Então é necessário que eu reze pedindo o que eu estou precisando, até que Deus me revele, me atenda ou me revele o propósito que Ele tem com aquele sofrimento e com aquela situação. E daí eu passo a rezar diferente. A partir do propósito, eu peço a Deus então que eu conquiste aquele propósito que Ele quer. Então, toda oração precisa ser perseverante, toda oração de petição. Depende especialmente da fé. Então, todas as vezes que Jesus fala, né, pedis que me considerar, ele sempre põe ali uma condição. E a condição é que a gente viva a palavra dele. Então, a gente realmente precisa estar ali com todo o coração aberto, com reta intenção de aprender a palavra de Jesus e colocá-la em prática. E a gente precisa estar com a reta intenção de buscar a nossa salvação e de ajudar outras pessoas a conquistarem a salvação. E quando a gente tem essa reta intenção, a gente precisa ter fé e acreditar. Esse é um ponto essencial. Deus nos escuta, eu não estou falando sozinho, eu creio. Quando eu rezo, eu estou falando com Jesus. E mais certo do que você está me escutando agora, nesse momento, é que Jesus te escuta quando você fala com Ele. Jesus não deixa ninguém falando sozinho, Ele sempre escuta, acolhe e responde. Se você não escutou a resposta de Deus, não é porque Ele não falou, mas porque você ainda tem a surdez espiritual, o seu coração ainda está duro. Então, quando eu persevero na oração, eu vou treinando a escuta de coração. Por isso que quando eu vou na missa e rezo, eu preciso estar atento, porque Deus tem uma mensagem para mim naquela missa. E ali eu preciso estar de coração aberto e treinando os meus olhos, os meus ouvidos, para quando Deus mandar a mensagem durante a missa para mim, eu acolher essa mensagem. Às vezes Deus manda a mensagem e a gente não acolhe. Deus dá a graça passa por nós e a gente não toma posse, porque a gente não está de prontidão para tomar posse da graça maravilhosa que Deus quer nos dar naquele dia. Então, a fé, ela é uma condição especial para a eficácia da oração. Eu preciso crer que Deus me ouve, que Deus me escuta, que Deus vai me dar uma resposta, que a resposta dele é o melhor para mim. Essas são as condições principais da oração. A oração que está ali pedindo, suplicando alguma coisa. Né? E a impetração é importante também, que a graça é um efeito futuro. Enfim, você pode pedir, Deus te dá agora, mas normalmente o padrão de Jesus é você ir pedindo, e às vezes lá no futuro Deus vai te dar a graça que você pediu há um tempo atrás. Né? Então, tanto o mérito quanto as graças dos nossos pedidos é algo do futuro que Deus dá mais para frente. Então a gente precisa entender isso. Deus tem um tempo de Deus, e é interessante isso, que às vezes Deus nem dá um não. Deus só vai te falar assim, espera, agora não é o momento. Todo mundo que tem vida de oração precisa aprender a esperar em Deus. Deus sabe o momento propício, o momento exato. Ele vai te dar exatamente naquele dia, naquela hora, naquele segundo, nem um minuto antes, nem um minuto depois.
Deus sabe os tempos e muitas vezes nós não sabemos esperar. Muitas vezes Deus fala, sim, eu vou te dar essa graça, eu vou te dar essa cura. Ah, mas não aconteceu, calma. Mas quando, Senhor, que você vai me dar essa graça? Deus vai dizer, em breve, daqui a um tempo, depois daquilo. Né? Ele vai te dar a dimensão e, nesse sentido, a gente precisa esperar no Senhor. Quando as promessas de Deus para nós se tardam a se cumprir, precisamos esperar nele, como Abraão esperou o nascimento de seu filho, Isaque. E mais do que isso, Deus sabe até a hora certa, porque às vezes se Ele nos der aquela graça antes, pode atrapalhar a nossa salvação. Então aquela graça tem que surgir naquela hora, daquele jeito. Muitas pessoas ficam brigando com Deus, né? Mas tem que ser na minha hora, tem que ser do meu jeito. Essa é uma grande barreira da oração, é do jeito de Deus, na hora de Deus. É o projeto de Deus na minha vida, e não o meu projeto para mim. Essa é uma grande dificuldade. Precisamos entender que Deus tem um projeto de amor por nós e ter uma vida de oração. É verdadeiramente abraçar a vontade de Deus. Essa é a oração de Nossa Senhora, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Todo mundo que reza tem que ter essa clareza, que Deus vai fazer a vontade dele na nossa vida, e não a nossa. Então, muitas vezes a gente reza porque a gente acha que Deus é um empregado que vai fazer o que a gente está solicitando, e Deus não é empregado de ninguém. Deus é Deus. Deus é Deus. Bom, e a terceira efeito da oração, a gente já falou do mérito, da impetração, e vamos falar agora do consolo espiritual, que São Tomás fala. Esse consolo é diferente dos outros dois, que os outros dois são efeitos no futuro. O consolo é um efeito imediato. Quem reza, certo, sente o consolo de Deus, tem uma experiência do amor de Deus, sente a presença de Deus, vê a presença de Deus, entende a presença de Deus, tem com Deus uma experiência, tem com Jesus um encontro pessoal. Mas, Fabiana, eu rezo muito tempo e ainda não tive um encontro pessoal com Jesus. Olha, reza com fé, humildade, perseverança. E na hora que Deus quiser, Ele vai te dar essa graça de você ter esse encontro, de você ter esse consolo. Você, quando tem um encontro pessoal com Jesus, você não precisa mais que ninguém te explique que Jesus ressuscitou, que a Igreja Católica é a única igreja que Cristo criou, porque você tem essa certeza no seu coração. Você crê não mais porque o padre falou, porque o bispo falou, porque o missionário falou, você crê porque você viu com o seu coração e você tem convicção. O consolo de Deus é um deleitar-se em Deus, é saborear a presença de Deus. Esse deleitar-se em Deus é fundamental a oração e essa experiência ela é imediata. Agora, isso é fundamental. Quando eu estou com um problema de distração, eu tenho os dois primeiros efeitos. Eu tenho o mérito e eu tenho até a questão da impetração. Ok, mas eu não tenho o consolo de Deus. Então, realmente, se alguém quer ter o consolo de Deus, você precisa rezar concentrado, sem dispersão. Mas os méritos, né, e os nossos pedidos, Deus atende mesmo quando a gente está desconcentrado, devido à sua infinita misericórdia. É assim que São Tomás de Aquino nos ensina, né? E ele fala que tem 3 tipos de atenção na oração vocal. O primeiro é um que atende às palavras, para que não as digamos mal. Então, isso é fundamental. Quando eu rezo, eu preciso falar bem as palavras, eu não posso falar mal as palavras. Se é uma oração do terço, se é uma oração escrita que eu estou lendo, né, eu preciso dizê-las bem. Se é uma oração espontânea também, da mesma forma, eu preciso rezar, eu preciso falá-las bem. Não posso esquecer delas, né? Não posso atropelar nelas ou esquecer o que eu estou falando. Então, esse é um tipo de desatenção. Então, é muito importante
a gente se esforce para estar atento a cada palavra, a cada gesto de uma oração. A outra é que atende ao sentido das palavras e atende ao final da oração. Né? Isso é fundamental. Então, eu não só tenho que saber quais são as palavras, mas qual é o sentido da palavra que eu estou rezando. Se eu estou só falando mecanicamente aquela oração, eu não estou rezando com o coração. Porque quando eu rezo com o coração, eu estou muito atento ao sentido daquilo que eu estou rezando. Eu estou tendo plena consciência do que eu estou pedindo a Deus. Na oração do terço, que é uma oração meditativa, nós meditamos os mistérios de Deus e a gente reza um Pai Nosso e 10 Ave Marias mergulhados naquele mistério. Então é necessário que eu entenda aquele mistério, o significado daquele mistério, e por ser mistério, por mais que eu busque a verdade daquele mistério e encontre muitas verdades e muita sabedoria naquele mistério, mas o mistério é sempre maior do que a capacidade humana de entender e de aprender. É por isso que a gente medita os mistérios do terço, porque a cada vez que eu medito, algo novo me sobressai aos olhos. Então eu preciso entender exatamente o que eu estou dizendo, se eu sei uma oração de cor, se eu proclamo ela, mas qual que é o significado, qual que é o sentido. Né? Se eu estou ali disperso nesse sentido, eu estou fazendo uma oração que eu esqueço qual que é o sentido, né? Aí não é possível. Né? E a última desatenção é quando se atende ao fim da oração, ou seja, a quem estamos falando, que é Deus. Não podemos esquecer em nenhum segundo da oração que estamos falando com Deus. Não estamos falando com qualquer pessoa, estamos falando com Deus, Criador dos céus e da terra, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você fica desatento nisso tudo, você não tem nenhum efeito na sua oração. Por isso que a coisa mais importante da oração é você nunca se esquecer com quem você está falando. Esse é o ponto central. Quando você vai na missa, você vai para falar com Deus, que a missa é a oração perfeita. E você precisa entender que cada ato da missa pede uma oração e você precisa falar com Deus a cada momento da missa. E aí, em determinado momento, Deus vai falar com você, porque toda oração é um ato de amizade com Deus, é um ato de diálogo com Deus. Então, esses são 3 pontos. Agora, se você está com desatenção nas palavras, se você está com desatenção no sentido das palavras, você ainda assim recebe os efeitos da oração na sua vida. Claro, de uma forma menor. Se você for sem desatenção, você vai receber de uma forma mais perfeita. Agora, se você esquece com quem você está falando, você não está rezando. Você não tem efeito nenhum da oração na sua vida e na sua história. Então, é muito importante que você entenda isso. E se você está enfraquecido, e por isso você está sofrendo muitas desatenções na oração, normalmente tem 2 coisas importantes. A primeira é sempre pedir a Deus auxílio para que você se concentre, para que você reze. A segunda, às vezes, é rezar com uma pessoa. Se a gente está rezando sozinho, a gente dispersa mais, mas se eu chamo 1, 2 pessoas para rezar comigo, aquilo me ajuda a rezar melhor. Hoje, com a internet, você coloca o terço no seu celular e reza ali junto. Mas é necessário que você entenda que toda dispersão, ela é um combate espiritual. Todos os santos viveram momentos de grande dispersão e ali inventaram grandes combates, mas sempre pedindo auxílio de Deus, eles venceram a dispersão e voltaram a ter uma oração totalmente mergulhada em Deus. Santa Teresa d'Ávila fala da oração da quietude. A oração da quietude, ela explica de várias formas, mas tem uma forma simples de se entender. É quando você fica quieto, muito quieto, e você mergulha em Deus.
Você está totalmente imerso em Deus, perdido em Deus, com a sua atenção, sua concentração, a sua alma totalmente aberta a Deus. E Deus vem, te abraça, e você ali está em profunda comunhão com Deus, num ato de escuta. Em determinado momento que você para de falar, você simplesmente escuta o que Deus tem para te dizer. E nesse momento, às vezes, quanto mais quieto você ficar, melhor. E quanto mais concentrado em Deus, quanto mais imerso em Deus, não pensar mais nada, mas estar totalmente ali em Deus. Por isso que essa oração, ela é uma oração que leva ao arrebatamento. Né? Nessas horas é que Deus te arrebata e te leva às coisas profundas. Muitas vezes, para os iniciantes, Deus fala algumas frases, fala algumas palavras, mas com o tempo, e se você vai escutando e obedecendo a Deus, né, Deus vai falando mais coisas, e as conversas ficam mais longas e mais profundas. Então é importante que haja esse momento também de escuta de Deus. E uma coisa fundamental, né? Aí ele vai falar das virtudes necessárias à oração. E essas virtudes são três, né? A, a humildade, a fé e a caridade. A humildade, fé, eu já falei, mas a caridade. Toda oração tem que ser um ato de amor a Deus. Eu rezo porque eu amo Jesus Cristo. Então toda oração tem que estar repleta de amor, falar com amor. A caridade, ela é uma virtude, ela é a forma da oração. A oração tem que ser feita amorosamente para que Deus seja em nós tudo, para que Deus aconteça em nossas vidas. É necessário que haja humildade, fé e caridade. Então, a fé é o desejo pelo qual oramos, deve pertencer. Desculpa. A fé é necessária em referência a Deus. Então, quando eu tenho fé, eu sei, eu creio, eu estou falando com Deus, né? Então isso me dá a coisa. A humildade é importante porque reconhece a carência. Então eu sou humilde porque eu reconheço que eu sou carente, que eu sou pobre, eu sou um necessitado do auxílio de Deus na minha vida. E a fé é que dá a devoção, né? E a caridade é que dá a emoção, a devoção, a entrega, né? As lágrimas, as emoções, enfim. A caridade é que me faz amar a Deus. Eu amo a Deus e por isso eu falo com Ele, por isso eu rezo. A caridade é que faz a oração sair do coração como um ato de amor a Deus e à humanidade por isso. Então, Ele sempre está perto, Ele sempre está disposto. E Deus é tão bom que nunca se recusa a conceder nossas orações, visto que, em sua benevolência, Ele nos exortou a não desanimar na oração. Então, a gente nunca deve desanimar, Deus sempre pede, e quando que a gente pede é útil para a nossa bem-aventurança, se a gente pede é útil para a nossa salvação, Deus vai dar. Deus vai dar aquilo que a gente está pedindo. Então, Deus dá o que a gente pede. Se a gente pede os bens convenientes, e os bens convenientes são aqueles que nos levam à salvação. Né? E aí tem uma frase de Santo Agostinho que é muito legal, que é assim: a razão pela qual às vezes você pediu e não recebeu é porque você pediu errado, seja inconsistentemente ou levianamente, ou porque você pediu o que não era bom para você, ou porque você parou de pedir. Então só tem essas três opções: ou porque você pediu errado, ou porque você pediu o que não era bom para você, ou porque você parou de pedir. Né? Então, esse é um ponto importante, importante da gente entender, né, que Deus sempre dá aquilo que necessitamos, né? Sempre dá aquilo que a gente precisa para a nossa salvação.
E é sempre um ato de misericórdia o que Ele dá. Sempre é um ato de misericórdia que Deus dá para nós, sempre que queremos, sempre que pedimos, sempre que rezamos. Nós precisamos rezar certo. Então essas são as condições, segundo São Tomás de Aquino, para que a oração seja uma oração agradável a Deus, para que a nossa oração de fato chegue ao coração de Deus, para que a gente tenha uma oração que transforme a nossa vida, que mude a nossa história. Essa oração precisa estar de acordo com isso. E os frutos da oração são tão fortes, são tão maravilhosos, são tão incríveis nas nossas vidas, quando estamos rezando certo, que a gente não quer mais parar de rezar. E às vezes, quando a gente está com a atenção totalmente em Deus, de fato, as palavras, ou o significado das palavras, ou dizer qualquer palavra, é melhor não dizer nada. É melhor estarmos mergulhados nele e apenas saborear a caridade de Deus, o amor de Deus por nós. Siga essa página, se curtiu esse vídeo, deixe o seu like, certo? Confraria Fábrica de Santos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria.